Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre o seu coração neste exato momento. Não importa como a sua noite tenha sido, não importa o peso que você carregou até aqui, saiba que este novo dia é um presente, uma nova página em branco, uma oportunidade de recomeçar sob o olhar amoroso do nosso Pai. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida, o mesmo sopro que Deus infundiu em Adão no jardim. É a afirmação silenciosa de que Ele ainda tem um plano para você. Quero que você se sinta acolhido, abraçado por uma presença que transcende o tempo e o espaço. Feche seus olhos por um instante, se puder, e se não puder, apenas feche os olhos da sua alma para o mundo lá fora e abra-os para a majestade de Deus que está aqui, agora, com você. Ele está mais perto do que o ar que você respira. Ele conhece o seu nome, conhece as suas lutas, as suas lágrimas silenciosas, os medos que você não ousa confessar a ninguém. E Ele não te julga. Ele te ama com um amor eterno, um amor que não se baseia no que você faz, mas em quem Ele é. E é nesse amor que nós vamos mergulhar nesta manhã, é nesse refúgio seguro que vamos ancorar a nossa alma. Nós nos achegamos a Ele com a confiança de uma criança que corre para os braços do Pai, depois de um pesadelo, sabendo que ali encontrará segurança e consolo. E hoje, quero convidar o seu espírito a caminhar comigo pelas veredas de um salmo poderoso, uma oração que ecoa através dos séculos. O Salmo 25, um salmo de Davi. Um homem que conheceu as profundezas da angústia e os picos da alegria. Um homem que pecou e que se arrependeu. Um homem segundo o coração de Deus. Não por ser perfeito, mas por ser honesto. Por sempre saber o caminho de volta para casa. Que as palavras dele sejam as nossas palavras nesta manhã. Que a sua busca por Deus seja a nossa busca. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Assim começa o salmista, e assim começamos nós. Imagine-se agora, neste momento sagrado, entregando sua alma nas mãos do Criador. Sua alma, com todas as suas complexidades, suas alegrias e tristezas, suas esperanças e seus medos. Entregue. Solte o controle. Por tantos momentos no nosso dia a dia, nós tentamos carregar tudo sozinhos. Tentamos ser fortes, tentamos ter todas as respostas, tentamos controlar cada detalhe. E o resultado é quase sempre o esgotamento, a ansiedade, o fardo pesado, sobre os nossos ombros. Mas a oração é este ato revolucionário de soltar, de confiar. É o reconhecimento humilde de que não podemos fazer tudo sozinhos. E a gloriosa descoberta de que não precisamos. Ao dizer a ti, Senhor, elevo a minha alma, estamos declarando nossa total dependência dele, estamos dizendo, Pai, eu confio em ti, a minha vida, os meus sonhos, os meus problemas, a minha família, o meu futuro, tudo está em tuas mãos. Eu não vou mais lutar sozinho. Eu confio no teu poder, na tua sabedoria, no teu amor por mim. E o salmista continua, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Quantas vezes nos sentimos confundidos, perdidos, sem saber que caminho tomar? As vozes do mundo são tantas, as pressões são imensas. Uma voz diz para irmos para a direita, outra para a esquerda. Uma voz diz que não somos bons o suficiente, outra diz que precisamos ter mais, ser mais. E no meio de todo esse ruído, a nossa alma anseia pela voz calma e firme do bom pastor. Nesta manhã, nós pedimos clareza, pedimos que a voz de Deus seja a mais alta em nossos corações. Que Ele desfaça as confusões da nossa mente. Que Ele acalme as tempestades da nossa alma e nos mostre o próximo passo. E quem são esses inimigos que Davi menciona? Talvez hoje os seus inimigos não sejam exércitos com espadas e escudos. Talvez seus inimigos sejam o desânimo que bate à sua porta, a ansiedade que aperta o seu peito, a dúvida que sussurra mentiras em seus ouvidos. Talvez seja uma enfermidade, uma crise financeira, um relacionamento quebrado. Seja qual for a sua luta, hoje nós declaramos que ela não terá a última palavra. Nós nos apegamos à promessa de que, se confiarmos em Deus, Ele não permitirá que sejamos envergonhados. Ele não permitirá que o mal triunfe sobre nós. A vitória pode não vir da forma como esperamos, ou no tempo que desejamos, mas a vitória virá, porque o nosso Deus é um Deus que luta por nós. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso libertador. E a promessa é clara. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Esperar em Deus, que verbo poderoso. E ao mesmo tempo, tão desafiador. Vivemos uma cultura de imediatismo, onde tudo é para ontem. Esperar é visto como perda de tempo. Mas na economia de Deus, esperar é um ato de fé. É a prova da nossa confiança. Esperar em Deus
não é sentar de braços cruzados, passivamente. É uma espera ativa, cheia de oração, cheia de esperança, cheia de obediência e continuar, fazendo a nossa parte, plantando as sementes da bondade, do trabalho honesto, do amor ao próximo, enquanto confiamos que Deus fará a parte dele, trazendo o crescimento e a colheita no tempo certo. Se você está num período de espera, se você tem orado por algo que ainda não aconteceu, não desanime, não se deixe confundir, continue esperando no Senhor, porque a sua esperança não será em vão. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nesta jornada, precisamos de um mapa, de uma bússola, e é por isso que o nosso coração clama junto com o salmista. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Que oração linda e humilde. Não é um pedido de riquezas, de fama ou de poder. É um pedido de direção. É o reconhecimento de que os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os nossos. Quantas vezes escolhemos nosso próprio caminho, baseados na nossa limitada compreensão, e acabamos em becos sem saída, em lugares de dor e arrependimento? Hoje, nós pedimos por sabedoria divina. Senhor, mostra-me o teu caminho para o meu casamento, para a criação dos meus filhos, para o meu trabalho, para as minhas finanças, para a minha saúde. Eu não quero mais andar segundo a minha própria prudência. Eu quero andar segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o pedido se aprofunda: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. A verdade de Deus, revelada em sua palavra, é a luz para o nosso caminho. Ela é a âncora que nos mantém firmes quando as ondas da vida tentam nos levar à deriva. Mergulhar na Bíblia não é apenas um exercício intelectual, é um encontro com o próprio Deus. É permitir que a sua verdade lave a nossa mente, renove os nossos pensamentos e transforme o nosso caráter. E note a perseverança do salmista. Por ti estou esperando todo o dia. Não é uma busca esporádica, não é uma oração feita às pressas. É uma atitude constante de busca, de dependência. É começar o dia buscando a face de Deus e caminhar ao longo do dia, consciente da sua presença. Conversando com Ele em pensamento, buscando a sua orientação em cada decisão, é viver em um estado de oração contínua, onde cada momento é uma oportunidade para se conectar com o Pai. Que essa seja a nossa realidade. Que a nossa alma anseie por Ele, do amanhecer ao anoitecer. E quando olhamos para a nossa própria vida, para as nossas falhas e fraquezas, podemos nos sentir indignos de nos aproximar de um Deus tão santo. Mas Davi nos ensina o caminho. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Nós não nos aproximamos de Deus baseados na nossa própria justiça, pois ela é como trapo de imundícia. Nós nos aproximamos baseados na justiça de Cristo e na infinita misericórdia do Pai. A memória de Deus é diferente da nossa. Então, nós tendemos a nos lembrar dos nossos pecados e das nossas falhas. Deus escolhe se lembrar da sua aliança, da sua bondade, do seu amor que nunca falha. Ele é o pai da parábola do filho pródigo, que não joga os erros no rosto do filho que volta, mas corre ao seu encontro, o abraça, o beija e faz uma festa. Esse é o nosso Deus. A sua misericórdia se renova a cada manhã. O seu perdão está disponível para nós no momento em que nos arrependemos. Por isso, podemos orar com ousadia. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Que alívio para a alma. Soltar o fardo da culpa, entregar os erros do passado aos pés da cruz, e receber o perdão completo e absoluto de Deus, se há algo do seu passado que ainda te acusa. Que te prende, que te envergona. Entregue a Jesus nesta manhã. Lavou sobre-se todas as nossas transgressões. Pelo seu sangue fomos lavados, purificados, feitos novos. Aceite esse perdão. Viva nessa liberdade. A bondade de Deus não é um prêmio para os perfeitos. É um presente para os que se arrependem. É nessa certeza do caráter de Deus que encontramos nossa força. Bom e reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Veja que maravilha. É exatamente por ser bom e reto que Ele não nos abandona em nossos erros, mas se inclina para nos ensinar o caminho certo. Ele não desiste de nós. Ele é o professor paciente que guia a mão do aluno, que repete a lição quantas vezes forem necessárias. Ele instrui os humildes no seu caminho de justiça. A humildade é a chave que abre a porta para o ensino de Deus. É o coração que diz: eu não sei tudo. Eu preciso de ajuda. Ensina-me.
enquanto o orgulho nos fecha para a sabedoria divina. A humildade nos torna um terreno fértil para que a semente da palavra de Deus cresça e dê frutos. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Misericórdia e verdade. As duas andam juntas. A verdade sem misericórdia se torna crueldade. A misericórdia sem verdade se torna conivência. Mas em Deus, elas se equilibram perfeitamente. Os seus caminhos são sempre de amor e de fidelidade para com aqueles que se comprometem com Ele, que guardam a sua aliança. Guardar a aliança é viver uma vida de obediência, não por medo, mas por amor. É honrar a Deus com nossas escolhas, com nossas palavras, com nossas atitudes, e quando fazemos isso, podemos ter a certeza de que estamos trilhando um caminho seguro, um caminho de bênçãos, um caminho que leva à vida eterna. Por amor de nós mesmos, por amor dos que nos cercam, mas acima de tudo, por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Esta é a motivação mais elevada. Pedimos perdão e buscamos a santidade não apenas para o nosso próprio bem, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Para que as pessoas olhem para nós e vejam um reflexo mesmo que pálido da bondade, do perdão e do poder transformador do nosso Pai Celestial. Permita que essa verdade inunde a sua alma. Você é amado, você é perdoado, você tem um guia, você não está sozinho. Respire fundo mais uma vez, sentindo essa paz se assentar em seu coração, essa esperança renovando as suas forças. E se esta oração, se estas palavras têm tocado o seu espírito, se você sente que esta conexão com Deus é o que a sua alma precisa, eu quero te fazer um convite suave. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, considere se inscrever para que possamos continuar essa jornada juntos, buscando a face de Deus a cada manhã. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois esse simples gesto nos ajuda a alcançar mais corações que estão sedentos por esperança. E, talvez o mais importante, pense em alguém agora mesmo, alguém que você ama, um amigo, um familiar, que talvez esteja passando por uma luta, que esteja se sentindo perdido ou desanimado. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um instrumento de paz na vida de alguém hoje. Uma palavra de fé pode ser a semente de um milagre. Agora, vamos nos preparar para ir ainda mais fundo. Já acolhemos a sua presença, já declaramos a nossa confiança e pedimos pela sua direção e pelo seu perdão. Agora é o momento de abrirmos as portas mais íntimas do nosso ser. É o momento de render não apenas os nossos caminhos, mas o nosso próprio coração, a nossa vontade, a essência de quem somos. É o passo da entrega total, o mergulho profundo nas águas da rendição. Prepare o seu espírito, pois agora, vamos juntos aprofundar essa entrega, movendo-nos da confiança para a total submissão do nosso coração ao Senhor da nossa vida, meu amado. Minha amada, aqui estamos, no lugar secreto, no centro da nossa própria alma, onde o ruído do mundo se cala e a única presença que importa é a do nosso Deus. Já declaramos nossa confiança nele, já pedimos que ele nos mostre seus caminhos. Agora o passo é mais profundo, mais íntimo, talvez mais difícil. É o momento de abrir as portas que mantemos trancadas, de expor as feridas que tentamos esconder até de nós mesmos. É o momento da entrega sincera, do quebrantamento, que precede que o salmista Davi, em sua profunda honestidade, nos mostra o caminho. Ele não se aproxima de Deus com uma máscara de perfeição. Ele se aproxima com um coração aberto, e é isso que faremos agora. Junte a sua voz à minha, não com os lábios, mas com o espírito. Vamos clamar juntos, das profundezas do nosso ser, reconhecendo quem somos e quem Ele é. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante de Ti, sem máscaras, sem disfarces. O Senhor nos conhece por completo. Como diz o salmista em outro momento, sondas-me e conheces-me. Sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não há nada que possamos esconder de Ti, e que alívio é saber disso. Não precisamos gastar nossas energias fingindo ser mais fortes, mais santos ou mais justos do que somos. O Senhor já vê tudo, e mesmo assim, nos ama. E é por causa desse amor incondicional que temos a coragem de nos apresentar como realmente estamos. Pai, nós confessamos as nossas limitações. Vivemos em um corpo frágil, sujeito à dor, ao cansaço, à enfermidade. Muitas vezes nossa força se esvai. Planejamos, sonhamos, lutamos, mas nos deparamos com o muro da nossa própria finitude. Sentimos-nos fracos,
incapazes, perdona. Senhor, pelas vezes em que tentamos agir na força do nosso próprio braço, confiando em nossa própria inteligência e capacidade, esquecendo que sem Ti, nada podemos fazer. Como Jesus nos ensinou, sem mim, nada podeis fazer. Hoje, nós reconhecemos e abraçamos a nossa dependência de Ti. Em nossa fraqueza, o Teu poder se aperfeiçoa. Então nós Te entregamos o nosso cansaço, as nossas dores físicas, as nossas noites mal dormidas. Entregamos a Ti a nossa fragilidade e pedimos que a Tua força nos sustente, que possamos encontrar descanso em Ti, que possamos ser revigorados pela Tua presença, para que mesmo em meio às limitações, possamos glorificar o Teu nome. Confessamos também, ó Deus, as nossas limitações emocionais, há medos que nos paralisam. Medo do futuro, medo da escassez, medo da solidão, medo da morte, medos que nos fazem duvidar das Tuas promessas e nos impedem de viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Entregamos cada um dos nossos medos aos Teus pés. A Tua palavra nos diz que no amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor. Derrama o Teu perfeito amor sobre nós nesta manhã, Pai, que o Teu amor seja o antídoto para a ansiedade, a paz que aquieta nossa alma, a confiança que nos faz caminhar sobre as águas turbulentas da vida. Liberta-nos do cativeiro do medo e ensina-nos a descansar na certeza do Teu cuidado soberano. E agora, Senhor, chegamos ao ponto mais delicado, ao lugar da nossa maior necessidade de misericórdia. Chegamos para confessar os nossos pecados. Palavra é luz, e quando nos expomos a ela, vemos as sombras da nossa própria alma. Vemos o nosso orgulho, a nossa teimosia, a nossa inveja, vemos a nossa impaciência com as pessoas que amamos, as palavras ríspidas que saíram da nossa boca, os pensamentos impuros que abrigamos em nossa mente, vemos as omissões, as vezes em que poderíamos ter feito o bem e não fizemos. Vimos a nossa autossuficiência, a nossa busca por glória própria, a nossa falta de fé. Ó Deus, a nossa iniquidade é grande. Como disse Davi, se o Senhor fosse levar em conta os nossos pecados, quem poderia subsistir? Mas graças Te damos porque há perdão em Ti. Graças Te damos por Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós nos apegamos à promessa de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, neste momento de silêncio sagrado, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a confessar a Deus, no seu coração, aquilo que pesa na sua consciência, aquela atitude, aquela palavra, aquele sentimento, entregue a Ele, não esconda. A cura começa na confissão. O perdão está disponível. Receba-o agora. Sinta o peso sendo retirado dos seus ombros. Visualize o sangue de Cristo te lavando-te e purificando, te fazendo completamente novo. Como o salmista orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Este é o nosso clamor. Não queremos apenas o perdão, queremos a transformação. Queremos um coração que se deleite em fazer a Tua vontade. Nosso clamor se eleva a Ti, ó Deus de toda misericórdia. Olhe para nós com compaixão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Nós clamamos por essa misericórdia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Clamamos por cura, cura para o nosso corpo enfermo, para a nossa alma abatida, para as nossas emoções feridas. O Senhor é o médico dos médicos, Jeová Rafá, o Deus que sara. Estende a Tua mão poderosa sobre cada área da nossa vida que precisa de restauração. Onde houver dor, traz o Teu alívio. Onde houver doença, traz a Tua. Onde houver feridas no coração, causadas por traições, perdas ou palavras duras, aplica o Teu bálsamo de amor e cicatriza cada uma delas. Clamamos por libertação. Libertação de vícios que nos aprisionam, de padrões de pensamento negativos que nos sabotam, de influências espirituais que tentam nos afastar de Ti. Quebra todas as cadeias, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a nossa liberdade. Somos Teus filhos, comprados por um alto preço, e não pertencemos mais ao cativeiro do pecado ou do maligno. Ensina-nos a viver nessa liberdade, a vigiar e orar, para não cairmos em tentação, a nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir firmes. Olha, Senhor, para a angústia da nossa alma. Davi expressa esse sentimento de forma tão visceral, no Salmo 25. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos
os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se multiplicam, e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma, e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Nós fazemos dessas palavras as nossas. Olha para nossa aflição, Pai. O Senhor vê a lágrima que rola no silêncio, a angústia que aperta a garganta. O Senhor vê a batalha que enfrentamos no trabalho, a crise no casamento, a preocupação com um filho que se desviou. O Senhor vê a solidão que grita em meio à multidão. E nós pedimos: guarda a nossa alma, protege a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, em meio a tantas vozes, em meio a tantas lutas, que a nossa integridade e a nossa retidão nos preservem. Que a nossa esperança em Ti seja a nossa âncora, o nosso porto seguro. Que, mesmo quando não entendemos os Teus propósitos, possamos confiar que o Senhor está no controle, tecendo todas as coisas para o nosso bem. Não nos deixe ser confundidos, envergonhados na nossa fé. Sustenta-nos, fortalece-nos, livra-nos. Nós confiamos em Ti. A nossa alma espera somente em Deus. Dele vem a nossa salvação, Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. É a nossa defesa. Não seremos abalados. Meu irmão, minha irmã, este é um momento sagrado de entrega. Deus está aqui, ouvindo o seu clamor, acolhendo o seu coração quebrantado. Ele não despreza um coração contrito. Talvez, enquanto oramos, uma situação específica veio à sua mente. Uma dor, uma necessidade, um pedido que está no fundo da sua alma. Eu quero te encorajar, de forma muito natural, a usar o espaço dos comentários abaixo como um altar. Escreva ali o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes, se não quiser, pode ser apenas um nome, uma causa, eu preciso de oração. Ou a fazer isso, você não está apenas clamando a Deus, mas também permitindo que outros irmãos na fé se unam a você em oração, e eu mesmo estarei lendo e intercedendo. Por cada pedido, nós somos um corpo, e quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E por favor, permaneça comigo, não saia agora. Nós passamos pelo vale do reconhecimento e da entrega, e isso é fundamental. Mas a jornada não termina no vale. Agora que nosso coração está aberto e esvaziado do orgulho e cheio de sinceridade, estamos prontos para a próxima etapa. Estamos prontos para que a presença gloriosa de Deus comece a preencher cada espaço vazio, a restaurar cada área quebrada. Prepare o seu coração. A atmosfera está mudando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, confessamos nossas falhas, clamamos por sua misericórdia. Agora, em silêncio e expectativa, nos preparamos para receber, nos preparamos para sentir o toque restaurador do Espírito Santo. A próxima parte da nossa oração é sobre a reconstrução, sobre a cura que começa a fluir, sobre a paz que excede todo entendimento e inunda a nossa alma. Fique aqui. Este é o momento em que o oleiro pega os cacos do vaso quebrado e, com suas mãos de amor, começa a fazer um vaso novo, ainda mais belo e forte do que antes. Prepare-se para ser restaurado, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça aqui, neste lugar sagrado. Se você derramou seu coração, se você se permitiu ser vulnerável diante do Pai, saiba que o seu clamor não foi em vão. O céu ouviu. O trono da graça foi movido pela sua sinceridade. O coração de Deus se inclinou para você. Agora, o movimento muda. Não é mais sobre o nosso clamor subindo, mas sobre a glória de Deus descendo. É sobre o toque dele em nós. Sinta a atmosfera deste ambiente espiritual mudar. O ar que era pesado pela confissão, agora se torna leve pela graça. Onde havia dor do quebrantamento, agora começa a fluir o óleo suave da consolação. Este é o momento mais precioso. Depois de esvaziarmos o nosso cálice de dores, medos e pecados, o Pai se apressa em enchê-lo, até transbordar com a sua própria presença. Ele não nos deixa vazios. Ele não nos deixa quebrados no chão. Ele é o oleiro divino, e suas mãos habilidosas e cheias de amor agora estão sobre você, não para apontar as rachaduras, mas para restaurá-los como ouro puro ou ouro doce. Espírito, sinta agora, pela fé, a presença real e tangível do Espírito Santo. Ele está aí, com você, neste exato momento. Ele é o Consolador prometido por Jesus. Ele é aquele que vem em nosso auxílio quando nem sabemos como orar. E Ele está ministrando ao seu coração agora mesmo. Eu quero que você respire fundo, e ao inspirar, imagine que você está inspirando a própria paz de Deus. E ao expirar, solte toda a tensão, toda a angústia residual. O Espírito Santo está tocando as suas feridas mais profundas, aquelas que você mostrou a Ele, e até mesmo aquelas que você nem sabia que existiam. A ferida da rejeição, a dor do abandono, a cicatriz de uma palavra dura que foi lançada sobre você,
anos atrás. Ele está aplicando o seu bálsamo de cura. Ele está sussurrando ao seu espírito: eu te vejo, eu te entendo, eu te curo. Onde havia amargura, ele está plantando sementes de perdão. Onde havia um vazio, ele está preenchendo com a certeza do seu amor. Ele está confortando o seu coração abatido. Como diz o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre nós para consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Receba essa troca divina agora. Entregue as suas cinzas menos as cinzas dos seus sonhos desfeitos, dos seus fracassos, das suas perdas e receba dele uma coroa de beleza e dignidade. Entregue o seu pranto silencioso e receba o óleo da alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas que brota da comunhão com ele. Troque esse manto pesado da angústia por vestes novas de louvor. A alma cansada está sendo renovada. Talvez você tenha chegado a esta oração sentindo-se esgotado, sem forças para continuar. O Senhor te diz nesta manhã, assim como disse a Isaías, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele está trocando as suas forças. Ele está te dando um novo ânimo, uma nova perspectiva. A roda pode continuar a mesma, os desafios podem ainda estar lá fora, mas algo dentro de você está sendo transformado. A sua capacidade de enfrentar a vida não vem mais de você mesmo, mas dele. Ele está renovando a sua mente, limpando as mentiras que o inimigo e o mundo te contaram. Mentiras como você não é capaz, você nunca vai mudar, não tem mais jeito para você. O Espírito da Verdade está cancelando cada uma dessas sentenças e escrevendo a verdade de Deus sobre o seu coração. Você é meu filho amado. Eu tenho um plano para você, eu sou o Deus do impossível, eu tô com você todos os dias. Deixe essa verdade te fortalecer. Deixe-a ser o fundamento sobre o qual você reconstrói a sua vida. A palavra de Deus é uma promessa de restauração completa. O Senhor promete através do profeta Joel restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nisso, os anos, as oportunidades, a alegria, a paz que foram roubadas pelas crises, pelos erros, pelas dores. Deus é tão poderoso e tão misericordioso que Ele pode redimir o tempo perdido. Ele pode pegar os destroços da sua história e construir um monumento à sua graça. Ele pode fazer com que o seu futuro seja tão abençoado que o seu passado doloroso se torne apenas um testemunho do poder restaurador dele. Não olhe para trás com arrependimento, mas olhe para frente com esperança, porque o seu Redentor vive, e Ele está trabalhando em seu favor. Eu falo com você agora, como se estivesse ao seu lado, segurando a sua mão, com a firmeza da fé que nos une em Cristo. Não duvide deste momento. Não o trate como algo meramente emocional ou passageiro. Isto é um encontro espiritual real. A cura que Deus está operando em você hoje é profunda e verdadeira. A paz que você está começando a sentir não é uma paz artificial, mas é a paz de Deus que excede todo o entendimento, e ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Abrace essa paz, deixe que ela seja a sentinela da sua alma, protegendo-a da ansiedade e da perturbação. Confie no processo. A restauração divina, às vezes é instantânea, como um relâmpago. Outras vezes, é um processo gradual, como o amanhecer, onde a luz vai vencendo a escuridão pouco a pouco. Seja qual for a forma como Deus está agindo em você, apenas confie e receba. Não tente entender tudo. Apenas descanse nos braços do Pai. Ele prometeu em Jeremias Pork e Ubem: sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que Ele tem para você é um final de esperança, de vitória, de plenitude. Mesmo que o meio do caminho seja difícil, o destino final está garantido por aquele que te ama. Ele prometeu a sua presença contínua. Essa é talvez a promessa mais consoladora de todas. Jesus disse aos seus discípulos, e diz a nós hoje: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está conosco apenas nos momentos de oração, nos cultos de domingo. Ele está com você na segunda-feira de manhã, no trânsito, na reunião de trabalho. Ele está com você na cozinha, enquanto prepara o alimento. Ele está com você ao lado do leito de hospital. Ele está com você na alegria da celebração e na solidão da madrugada. Você nunca, jamais, está sozinho. O autor de Hebreus nos lembra: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que essa verdade se ancore no mais profundo. To sincere, quando o sentimento de solidão tentar te invadir, declare em voz alta: eu não estou só.
O Rei do Universo mora em mim. O Criador dos céus e da terra caminha comigo. Essa consciência da sua presença constante é o que nos dá coragem para enfrentar qualquer gigante, para superar qualquer obstáculo. Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Enquanto essa paz e essa certeza te preenchem, o nosso coração naturalmente se volta para os outros. A bênção que recebemos de Deus não é para ser represada, mas para ser um rio que flui e alcança outras terras secas. Eu sei que enquanto você recebe este toque de Deus, o Espírito Santo está trazendo à sua mente o rosto de alguém que você ama e que está precisando desesperadamente desta mesma paz que você está experimentando agora. Alguém que está passando por um deserto, que talvez tenha perdido a esperança. Eu quero te fazer um convite, um chamado, para ser um canal da graça de Deus. Não guarde esta oração só para você. Ao final do nosso tempo juntos, pegue o link deste vídeo e envie para essa pessoa. Escreva uma simples mensagem. Lembrei de você enquanto orava. Espero que te traga paz. Você não imagina o poder que esse simples ato de amor pode ter. Pode ser a resposta da oração de alguém, pode ser o começo da restauração na vida de uma família inteira. Seja um missionário da paz hoje. Compare o que você recebeu de graça. Agora, meu irmão, minha irmã, com o coração mais calmo, com a alma sendo restaurada e com a certeza da presença de Deus conosco, estamos prontos para o próximo passo. Recebemos o perdão, a cura e a paz. Fomos lembrados das suas promessas e do seu amor. Agora precisamos ser fortalecidos para a caminhada. A vida cristã não é apenas receber, mas também permanecer. Não é apenas ser curado, mas também andar em saúde. A paz que recebemos precisa ser guardada. E a fé que nos trouxe até aqui precisa ser robustecida para as batalhas que virão. Por isso, a nossa jornada de oração nesta manhã ainda não terminou. Estamos entrando agora em um momento de fortalecimento, de revestimento espiritual. Vamos juntos clamar não apenas pela paz no coração, mas pela força nos braços, pela firmeza nos pés. Vamos nos preparar para sair deste momento de oração, não apenas consolados, mas também comissionados e capacitados. Prepare o seu espírito para ser fortalecido na fé e no poder que vem do alto, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a paz de Deus, que agora repousa sobre o seu coração, se transforme em força inabalável. Nós sentimos o toque do Consolador. Recebemos a cura para as nossas feridas e a restauração para a nossa alma. Agora, firmados nesta rocha, é tempo de declarar a nossa fé. Não uma fé teórica distante, mas uma fé viva, pulsante, que se levanta e fala mesmo quando as circunstâncias ao redor gritam o contrário. A fé não é a ausência de luta. A fé é a certeza da presença de Deus no meio da luta. E é convicção que nos faz olhar para a tempestade e, em vez de ver o tamanho das ondas, enxergar o poder daquele que caminha sobre elas e nos convida a fazer o mesmo. Portanto, junte-se a mim nesta declaração, não como uma repetição de palavras vazias, mas como um decreto espiritual que ecoa nos céus e silencia as vozes da dúvida e do medo no seu interior. Nós declaramos, em nome de Jesus, que a nossa fé está firmada não no que sentimos, não no que vemos, não no que as notícias dizem, mas unicamente na palavra imutável do nosso Deus. Nós escolhemos acreditar nas suas promessas, mesmo quando a nossa realidade parece contradizê-las. Nós proclamamos que o justo viverá pela fé, e esta é a nossa decisão hoje, viver pela fé. Nós olhamos para as nossas lutas, para os desafios financeiros, para os problemas de saúde, para as tensões nos relacionamentos, não com olhos de derrota, mas com os olhos da fé que enxergam a mão soberana de Deus, trabalhando em todas as coisas. Nós cremos, como o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada em nossa vida é um acaso. Cada lágrima, cada porta fechada, cada espera prolongada está sendo usada por Deus para forjar o nosso caráter, para nos aproximar dele e para cumprir o seu plano perfeito. O que o inimigo planejou para o nosso mal, nós declaramos pela fé que Deus está transformando em bênção, em testemunho, em glória para o seu nome. Nós proclamamos a soberania absoluta do nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se assenta em um trono alto e sublime, e nada escapa ao seu controle. Governos se levantam e caem, economias entram em colapso, a cultura muda, mas o nosso Deus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim,
Ele não é pego de surpresa pelas crises. Ele não se desespera com as nossas dificuldades. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Ele abre portas onde não há paredes. Ele faz rios no deserto. Portanto, a nossa confiança não está em homens, em sistemas ou em nossa própria capacidade. A nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E porque Ele é soberano, nós podemos descansar. Podemos soltar a nossa necessidade de controlar tudo e entregar a Ele as rédeas da nossa vida, sabendo que o seu governo é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós nos submetemos ao seu senhorio e declaramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começando pela terra do nosso próprio coração, proclamamos a fidelidade do nosso Senhor. A Bíblia nos diz em Lamentações que grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus não depende da nossa. Nós falhamos, nós vacilamos, nós duvidamos, mas Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele cumpre o que promete, a sua palavra não volta para Ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para que a designou. Quantas vezes, em nossa jornada, fomos sustentados por essa fidelidade? Nos momentos em que pensamos que não iríamos conseguir, a sua mão fiel nos sustentou. Nos momentos de escuridão, a sua luz fiel nos guiou. Nos momentos de pecado, o seu perdão fiel nos alcançou. Hoje, nós ancoramos a nossa alma nesta fidelidade. Nós olhamos para o passado e vemos um rastro de livramentos, de provisões, de milagres, e isso nos dá a certeza para o futuro. Se Ele foi fiel até aqui, Ele continuará sendo fiel até o fim. Ele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que essa certeza acalme qualquer ansiedade sobre o amanhã. O seu futuro está nas mãos de um Deus fiel, e por causa da sua soberania e da sua fidelidade, nós proclamamos o poder da oração. A oração não é uma fórmula mágica, mas é a chave que abre a nossa comunicação com o trono da graça. É o reconhecimento da nossa dependência e a ativação do poder de Deus em nosso favor. A oração move a mão que move o mundo. Tiago nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando oramos, nós não estamos apenas falando com o teto. Nós estamos engajando, em uma realidade espiritual. Estamos convidando o céu a invadir a terra. Estamos alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus e liberando o seu poder para agir. Por isso, nós nos comprometemos hoje a ser um povo de oração. Uma oração perseverante, que não desiste na primeira dificuldade. Uma oração cheia de fé que acredita antes de ver. Uma oração que não se limita a pedir, mas que também adora, agradece e intercede. Nós nos levantamos contra a preguiça espiritual, contra as distrações que tentam nos roubar deste tempo precioso com o Pai. Nós declaramos que a nossa casa será uma casa de oração, que a nossa vida será um altar de oração contínua e, nesta jornada de fé e oração, nós nos apegamos com todas as nossas forças à promessa central do Salmo 25, que tem nos guiado. Quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. Pense no poder desta promessa. O mundo pode zombar da sua fé. As pessoas podem te chamar de louco por confiar em um Deus invisível. As circunstâncias podem tentar te envergonhar, te fazer sentir como se a sua fé fosse, mas a palavra de Deus garante: aquele cuja esperança está no Senhor não será abalado. A sua casa espiritual está construída sobre a rocha, e podem vir os ventos, as chuvas, as tempestades, mas ela permanecerá de pé. Esta promessa é o nosso escudo. Quando a dúvida vier, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos: eu confio no Senhor, e não serei confundido. Quando o medo tentar nos paralisar, nós declararemos: eu confio no Senhor, e não serei abalado. Quando a vergonha do passado tentar nos assombrar, nós declararemos: eu confio no Senhor, e Ele me cobre com a sua justiça. Não serei envergonhado. Esta é a nossa vitória. Como o apóstolo João escreveu: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meu querido, minha querida, eu sinto a força do Espírito de Deus te capacitando enquanto você ouve e concorda com estas verdades. Esta força não é para ser apenas um sentimento momentâneo, é para ser o seu estilo de vida. E por isso, que eu quero te fazer um convite muito especial. Esta nossa jornada de oração não precisa acabar aqui. Todos os dias, nós nos encontramos neste mesmo canal, para buscar a face de Deus juntos, para nos fortalecermos na palavra, e para mantermos a chama da nossa fé acesa. Se você deseja continuar recebendo este alimento espiritual diariamente,
Se você quer fazer parte desta família de fé que se apoia em oração, eu te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative as notificações, para que você seja lembrado todos os dias de começar o seu dia conectado com o céu. Fazer isso é um ato profético, uma declaração de que você não quer mais caminhar sozinho, mas quer perseverar na comunhão e na oração. Agora, com a nossa fé declarada, com o nosso espírito fortalecido e com a nossa decisão de confiar firmada, estamos prontos para avançar para um novo território em nossa oração. 8. Aqui. O foco foi em grande parte em nós, em nosso relacionamento com Deus. Eminasa cura, em nossa restauração e em nosso fortalecimento. Mas a fé que recebemos não é egoísta. Ela nos impulsiona para fora de nós mesmos. Um coração fortalecido por Deus se torna um coração que guerreia pelos outros. Um espírito cheio de fé se torna um espírito que intercede com autoridade. Portanto, prepare-se. Nós vamos agora mudar o foco da nossa oração. Vamos usar a força e a autoridade que recebemos para lutar as batalhas espirituais que precisam ser travadas. Vamos entrar em um momento de intercessão poderosa pela nossa família, pela nossa nação, pelos perdidos. Vamos nos posicionar como sentinelas, como guerreiros de oração. A próxima parte da nossa oração é um chamado às armas espirituais. Prepare o seu coração de guerreiro, com o nosso espírito fortalecido e a nossa fé firmemente ancorada na rocha que é Cristo. Agora, nos levantamos, não mais como pacientes em um leito de cura, mas como soldados no exército do Deus vivo. Um coração que foi perdoado, restaurado e fortalecido, não pode permanecer passivo diante das obras das trevas. A fé verdadeira se manifesta em ação. E a nossa primeira e mais poderosa ação é a intercessão, a batalha espiritual, travada de joelhos. Nós agora pegamos a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, não com arrogância, mas com a santa ousadia de filhos do Rei. Não lutamos por nossa própria força, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós. A nossa luta, como nos ensina o apóstolo Paulo, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, vista agora, pela fé, toda a armadura de Deus, para que possamos resistir firmes e, depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis. Cingimos os nossos lombos com a verdade da palavra, vestimos a couraça da justiça de Cristo, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, como um exército unido em um só espírito, avançamos. Nós nos posicionamos na brecha por nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o espírito de contenda, de divórcio, de incompreensão, de frieza que tenta se infiltrar em nossos lares. Nós declaramos que as nossas casas são territórios do Senhor. Nós cobrimos, com o sangue de Jesus, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pés. Nós quebramos toda maldição hereditária, todo padrão de pecado, de vício, de enfermidade que tenta passar de geração em geração, pela autoridade que há no nome de Jesus. Declaramos o cancelamento de pactos malignos, conscientes ou inconscientes, que possam ter sido feitos por nossos antepassados. Nós declaramos que a nossa descendência servirá ao Senhor. Nós profetizamos sobre os nossos filhos, mesmo aqueles que hoje estão distantes, que eles são herança do Senhor, e que o Espírito de Deus os alcançará, onde quer que eles estejam, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e os trazendo de volta ao aprisco do bom pastor. Nós liberamos sobre os nossos lares a paz de Cristo, o amor, que é o vínculo da perfeição, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Declaramos que as nossas casas serão faróis de luz, em meio à escuridão, lugares de refúgio, de cura e de salvação, para todos os que nelas entrarem. Nós agora nos levantamos contra as fortalezas mentais e emocionais que aprisionam a mente do povo de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Em nome de Jesus, nós derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós declaramos guerra contra o espírito de medo que paralisa, que gera pânico, ansiedade e depressão. Medo, nós te expulsamos das mentes e dos corações agora, em nome de Jesus. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de moderação. Nós liberamos a coragem divina, a mente de Cristo, Anés. Quebramos as correntes do trauma. Para cada pessoa que está ouvindo, e que foi vítima de abuso, de violência, de rejeição, nós declaramos, pela autoridade do nome de Jesus, que as memórias dolorosas perdem o seu poder de acusação e de tormento. Nós ordenamos que o poder restaurador do Espírito Santo vá até a raiz dessas feridas e traga a cura completa. Que as cicatrizes se tornem um testemunho do poder de Deus, e não uma fonte de dor contínua. Nós falamos libertação sobre todos os que estão presos em vícios, seja-me drogas, álcool, pornografia, jogos de azar. Nós quebramos o poder do engano e da sedução desses espíritos imundos, e declaramos que o poder do pecado está quebrado. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente, será livre. Nós proclamamos liberdade e cura para a alma do povo de Deus. Nós nos levantamos em intercessão pela nossa nação, o Brasil. Nós oramos por nossos governantes em todos os níveis, para que o temor do Senhor venha sobre eles, e para que governem com sabedoria, justiça e retidão. Repreendemos a corrupção, a violência, a injustiça social que assolam a nossa terra. Clamamos por um avivamento espiritual em nossa nação, que o Espírito Santo sopre sobre as igrejas, despertando os pastores, fortalecendo os líderes e incendiando o coração de cada crente, com uma paixão por almas. Que a igreja brasileira se levante como uma voz profética, como sal da terra e luz do mundo. Declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós quebramos as forças espirituais da idolatria, da fiticaria, da divisão que historicamente tem atuado em nosso território. Nós plantamos a bandeira da cruz de Cristo sobre o nosso país, e declaramos que a glória do Senhor encherá esta terra. Oramos por um tempo de colheita, por multidões se rendendo a Jesus, por uma transformação social, que comece no coração de cada brasileiro, que se encontra com o Salvador. Nós nos posicionamos firmemente contra os ataques diretos do inimigo. Sabemos que ele anda ao nosso derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar, mas nós não somos ignorantes quanto aos seus ardis. Pela F. Nós nos lembramos da autoridade que Jesus nos concedeu quando disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Baseados nesta palavra, nós resistimos ao diabo, e ele fugirá de nós. Nós cancelamos toda palavra de maldição, todo feitiço, toda obra de macumba, toda seta inflamada que tenha sido lançada contra a nossa vida, nossa família, nosso ministério, nossa saúde ou nossas finanças. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, que é a nossa proteção, a nossa redenção e o nosso acesso ao Santo dos Santos. Declaramos que o anjo do Senhor acompanhe ao nosso redor e nos livra. Não há temor em nós, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, meu irmão. Minha irmã, guerreiro e guerreira de oração, a intercessão é uma tarefa contínua e poderosa. Nós somos um corpo, e quando oramos uns pelos outros, o corpo inteiro se fortalece. Eu sinto de Deus de te fazer um convite para unirmos nossas forças de uma maneira ainda mais concreta. Eu quero orar por você nominalmente. Quero apresentar o seu nome e as suas causas diante do trono da graça. Por isso eu te convido agora a ir até a seção de comentários e deixar ali o seu nome. Se sentir no coração, deixe também os nomes dos seus familiares, daqueles por quem você está guerreando em oração. Cada nome ali escrito será um alvo da nossa intercessão contínua. Ao escrever seu nome, você está dizendo: presente. Eu faço parte deste exército de intercessores. Eu preciso de cobertura e também estou cobrindo os meus irmãos. Vamos criar uma muralha de oração impenetrável ao redor da nossa comunidade de fé. Agora, com as nossas petições e decretos liberados no mundo espiritual, com os nossos irmãos e nossas causas entregues nas mãos do Pai, com a certeza de que o exército de Deus foi ativado em nosso favor, nós nos preparamos para o clímax da nossa oração. A batalha foi travada. A intercessão foi feita. O que vem agora não é uma súplica, mas um brado de vitória antecipado. É o momento de, pela fé, subirmos ao topo da montanha e olharmos para o campo de batalha do ponto de vista de Deus. É o momento de parar de olhar para a luta e começar a celebrar o triunfo, que já nos foi garantido na cruz do Calvário. A próxima e última parte da nossa oração será uma declaração profética de vitória, um cântico de exultação, um decreto de que o leão da tribo de Judá já venceu. Prepare o seu espírito
para celebrar, para tomar posse da vitória, que já é sua, em Cristo Jesus. Meu irmão amado, minha irmã amada, chegamos ao cume da montanha. Depois de caminharmos pelo vale do reconhecimento, de entregarmos nosso coração em rendição, de sermos tocados pela restauração do Espírito, de nos levantarmos em fé e de guerrearmos em intercessão, agora nós paramos. Paramos, não por cansaço, mas para contemplar a obra consumada. O campo de batalha espiritual está em silêncio, não porque a guerra acabou, mas porque a vitória já foi declarada nos céus. E agora, nós trazemos essa declaração celestial para a nossa realidade terrena. Este não é um momento de pedir, mas de receber e proclamar. É o momento de alinhar a nossa boca com o coração de Deus e chamar à existência aquilo que Ele, com o espírito cheio de fé e um coração transbordante de gratidão. Junte-se a mim, neste brado profético de vitória. Nós não estamos tentando convencer a Deus. Estamos concordando com Ele. Estamos celebrando o triunfo que Jesus conquistou por nós na cruz. Pela fé, nós declaramos que a paz que excede todo o entendimento já foi derramada sobre a nossa mente e o nosso coração. A ansiedade que nos afligia foi subjugada pela soberania de Cristo. A confusão mental deu lugar à clareza do Espírito. A tempestade em nossa alma se acalmou ao ouvir a voz do Mestre que diz: acalma-te, aquieta-te. Recebemos e caminhamos nesta paz. Ela é a nossa atmosfera, o nosso ambiente. Declaramos que a partir de hoje, não somos mais reféns da preocupação com o amanhã, pois aprendemos a descansar naquele que é o dono do tempo e o guardião da nossa alma. Assim como está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente está firme, a nossa paz está selada em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, já nos alcançou. As janelas do céu se abriram sobre a nossa vida, nossa casa, nossas finanças e nosso ministério. Onde havia escassez, declaramos que a provisão abundante de Jeová Jiré já se manifestou. Onde havia portas fechadas, declaramos que o Senhor, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, já escancarou portas de oportunidade, de restituição e de novos começos. Onde havia enfermidade, declaramos que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Recebemos a cura, a vitalidade e a força divina em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Declaramos que a bênção do Senhor nos persegue e nos alcança em todos os nossos caminhos, não por nosso merecimento, mas pela graça infinita de um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Nós declaramos com toda a convicção que a nossa fé foi renovada e fortalecida. A semente de mostarda da nossa fé se tornou uma grande árvore, onde muitos podem encontrar abrigo. A dúvida foi silenciada, a incredulidade foi expulsa. Nós nos levantamos hoje não mais como cristãos tímidos, mas como mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós tomamos posse desta identidade. Somos mais que vencedores. A nossa fé não é uma fé frágil, mas uma fé que move montanhas, que apaga dardos inflamados. Uma fé que agrada a Deus e que vence o mundo, com autoridade espiritual. Nós declaramos que as cadeias foram quebradas. Aquilo que nos prendia ao passado, os grilhões da culpa, da vergonha, do ressentimento, foram pulverizados pelo poder do sangue de Cristo. Nós fomos libertos, e a quem o Filho liberta, é verdadeiramente livre. Declaramos que os laços de vícios, de opressão, de depressão, foram rompidos. Nós caminhamos em novidade de vida. O poder do pecado sobre nós foi quebrado. O jugo que estava sobre os nossos ombros foi despedaçado, e o fardo foi retirado. Agora, andamos de cabeça erguida, não por orgulho, mas como filhos e filhas do Rei, redimidos, perdoados e libertos para cumprir o nosso propósito. Como está escrito em Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue já foi derramado, e hoje, nós demos o nosso testemunho. A vitória é nossa. Agora, meu irmão, minha irmã, respire fundo. Sinta a realidade espiritual destas declarações se assentando em sua vida. Não são apenas palavras, são decretos de fé, baseados na palavra infalível de Deus. E agora, como um sacerdote que abençoa o povo, eu quero liberar sobre você uma palavra de envio e de selo. Que a paz de Deus, que acabamos de proclamar, guarde o seu coração
de forma tão real que as pessoas ao seu redor a sintam. Que a alegria do Senhor seja a sua força visível em cada desafio que você enfrentar hoje. Que a sabedoria do alto guie cada uma das suas decisões, cada palavra que sair da sua boca. Que o favor do Senhor te preceda, abrindo caminhos e te conectando com as pessoas certas. Que a unção do Espírito Santo transborde através de você, fazendo de você um instrumento de cura, libertação e esperança por onde quer que você passe. Eu selo esta oração, este tempo sagrado no nome do Pai, que te amou primeiro, no nome do Filho, Jesus Cristo, que te redimiu, e no nome do Espírito Santo, que agora habita, capacita e te sela até o dia da redenção. Vá em paz, caminhe na sua vitória. E se esta jornada de oração, desde o primeiro clamor até este brado de vitória, foi a resposta que o seu coração buscava de Deus, se você sentiu o toque do Pai, a presença de Jesus e o consolo do Espírito Santo, eu quero te fazer um último convite emocional e sincero. Faça parte desta família de fé de forma permanente. Inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos diariamente. Se esta oração te abençoou, não retenha a bênção. Compartilhe agora mesmo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre, de paz, de uma resposta. Seja um anjo de Deus na vida de alguém hoje. E, como um selo final da sua fé, como um grito de vitória pessoal, eu te convido a escrever aqui nos comentários a palavra que resume toda a nossa jornada. Amém. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas a sua declaração pessoal de que você recebe, crê e toma posse de cada verdade que foi liberada aqui. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Agora, com as nossas petições e decretos liberados no mundo espiritual, com os nossos irmãos e nossas causas entregues nas mãos do Pai, com a certeza de que o exército de Deus foi ativado em nosso favor, nós nos preparamos para o clímax da nossa oração. A batalha foi travada, a intercessão foi feita. O que vem agora não é uma súplica, mas um brado de vitória antecipado. É o momento de, pela fé, subirmos ao topo da montanha e olharmos para o campo de batalha do ponto de vista de Deus. É o momento de parar de olhar para a luta e começar a celebrar o triunfo que já nos foi garantido na cruz do Calvário. A próxima e última parte da nossa oração será uma declaração profética de vitória, um cântico de exultação, um decreto de que o leão da tribo de Judá já venceu. Prepare o seu espírito para celebrar, para tomar posse da vitória, que já é sua em Cristo Jesus. Meu irmão amado, minha irmã amada, chegamos ao cume da montanha. Depois de caminharmos pelo vale do reconhecimento, de entregarmos nosso coração em rendição, de sermos tocados pela restauração do Espírito, de nos levantarmos em fé e de guerrearmos em intercessão, agora nós paramos. Paramos, não por cansaço, mas para contemplar a obra consumada. O campo de batalha espiritual está em silêncio, não porque a guerra acabou, mas porque a vitória já foi declarada nos céus. E agora, nós trazemos essa declaração celestial para a nossa realidade terrena. Este não é um momento de pedir, mas de receber e proclamar. É o momento de alinhar a nossa boca com o coração de Deus e chamar à existência aquilo que Ele, com o espírito cheio de fé e um coração transbordante de gratidão. Junte-se a mim neste brado profético de vitória. Nós não estamos tentando convencer a Deus. Estamos concordando com Ele. Estamos celebrando o triunfo que Jesus conquistou por nós na cruz. Pela fé, nós declaramos que a paz que excede todo o entendimento já foi derramada sobre a nossa mente e o nosso coração. A ansiedade que nos afligia foi subjugada pela soberania de Cristo. A confusão mental deu lugar à clareza do Espírito. A tempestade em nossa alma se acalmou ao ouvir a voz do Mestre que diz: acalma-te, aquieta-te. Recebemos e caminhamos nesta paz. Ela é a nossa atmosfera, o nosso ambiente. Declaramos que a partir de hoje, não somos mais reféns da preocupação com o amanhã, pois aprendemos a descansar naquele que é o dono do tempo e o guardião da nossa alma. Assim como está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente está firme, a nossa paz está selada em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, já nos alcançou. As janelas do céu se abriram sobre a nossa vida, nossa casa, nossas finanças e nosso ministério. Onde havia escassez, declaramos que a provisão abundante de Jeová Jiré já se manifestou. Onde havia portas fechadas, declaramos que o Senhor, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, já escancarou portas de oportunidade, de restituição e de novos começos.
Onde havia enfermidade, declaramos que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Recebemos a cura, a vitalidade e a força divina em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Declaramos que a bênção do Senhor nos persegue e nos alcança em todos os nossos caminhos, não por nosso merecimento, mas pela graça infinita de um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Nós declaramos com toda a convicção que a nossa fé foi renovada e fortalecida. A semente de mostarda da nossa fé se tornou uma grande árvore onde muitos podem encontrar abrigo. A dúvida foi silenciada, a incredulidade foi expulsa. Nós nos levantamos hoje não mais como cristãos tímidos, mas como mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Nós tomamos posse desta identidade. Somos mais que vencedores. A nossa fé não é uma fé frágil, mas uma fé que move montanhas, que apaga dardos inflamados. Uma fé que agrada a Deus e que vence o mundo, com autoridade espiritual. Nós declaramos que as cadeias foram quebradas. Aquilo que nos prendia ao passado, os grilhões da culpa, da vergonha, do ressentimento, foram pulverizados pelo poder do sangue de Cristo. Nós fomos libertos, e a quem o Filho liberta, é verdadeiramente livre. Declaramos que os laços de vícios, de opressão, de depressão, foram rompidos. Nós caminhamos em novidade de vida. O poder do pecado sobre nós foi quebrado. O jugo que estava sobre os nossos ombros foi despedaçado, e o fardo foi retirado. Agora, andamos de cabeça erguida, não por orgulho, mas como filhos e filhas do Rei, redimidos, perdoados e libertos para cumprir o nosso propósito. Como está escrito em Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue já foi derramado, e hoje, nós demos o nosso testemunho. A vitória é nossa. Agora, meu irmão, minha irmã, respire fundo. Sinta a realidade espiritual destas declarações se assentando em sua vida. Não são apenas palavras, são decretos de fé, baseados na palavra infalível de Deus. E agora, como um sacerdote que abençoa o povo, eu quero liberar sobre você uma palavra de envio e de selo. Que a paz de Deus, que acabamos de proclamar, guarde o seu coração, de forma tão real que as pessoas ao seu redor a sintam. Que a alegria do Senhor seja a sua força visível em cada desafio que você enfrentar hoje. Que a sabedoria do alto guie cada uma das suas decisões, cada palavra que sair da sua boca. Que o favor do Senhor te preceda, abrindo caminhos e te conectando com as pessoas certas. Que a unção do Espírito Santo transborde através de você, fazendo de você um instrumento de cura, libertação e esperança, por onde quer que você passe. Eu selo esta oração, este tempo sagrado no nome do Pai, que te amou primeiro, no nome do Filho, Jesus Cristo, que te redimiu, e no nome do Espírito Santo, que agora habita, capacita e te sela até o dia da redenção. Vá em paz, caminhe na sua vitória. E se esta jornada de oração, desde o primeiro clamor até este brado de vitória, foi a resposta que o seu coração buscava de Deus, se você sentiu o toque do Pai, a presença de Jesus e o consolo do Espírito Santo, eu quero te fazer um último convite emocional e sincero. Faça parte desta família de fé de forma permanente. Inscreva-se no nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos diariamente. Se esta oração te abençoou, não retenha a bênção. Compartilhe agora mesmo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre, de paz, de uma resposta. Seja um anjo de Deus na vida de alguém hoje. E, como um selo final da sua fé, como um grito de vitória pessoal, eu te convido a escrever aqui nos comentários a palavra que resume toda a nossa jornada. Amém. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas a sua declaração pessoal de que você recebe, crê e toma posse de cada verdade que foi liberada aqui. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã.